E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, eu trouxe aqui hoje um pouquinho do que eu tenho no meu ateliê que eu acho que é muito importante a gente ter e não deixar faltar. Então, eu vou começar aqui com a área de corte. Então, vocês veem aqui que eu tenho muita tesoura, eu tenho bastante tesouras, eu tenho uma tesourinha de corta-fio. Essa tesourinha de corta-fio eu acho ela muito importante porque ela me auxilia bastante em questão de tirar os excessos de fios que tem na peça, que nem as máscaras agora que estão saindo muito, então ela auxilia bastante para tirar os fiozinhos ao redor. Tesourinha de corta-fio eu acho muito importante a gente ter. E aqui eu tenho vários tipos de tesouras, por quê? Porque eu gosto de usar cada tipo com um material. Então essa tesoura, por exemplo, eu uso ela somente para tricoline. Eu não uso ela para outra coisa, sintético, feltro, não uso, somente tricoline. Certo? Aí eu tenho essa azulzinha aqui também. Eu uso ela somente para sintético. Essa aqui é muito boa, ela tem esses dentinhos. A rosa também tem. Eu gosto bastante desses dentinhos dela aqui. Ela não deixa o material deslizar muito fácil, então ela dá uma travada na hora de cortar. Eu gosto bastante dessa tesoura. E tem a preta, que eu uso mais para cortar papel, que eu uso para cartolinas, para cortar moldes, então eu gosto de usar mais essa para fazer esse tipo de corte. Também tenho essa tesourinha aqui de precisão. Tesourinha de precisão eu acho muito boa, ela é quase igual essa aqui de corta-fio. Eu acho bem bacana ela para fazer os piquezinhos em peças arredondadas, eu acho que ela auxilia bastante nessa parte. Ainda na área de corte, eu tenho aqui o cortador circular. Ele substitui o cortador, o estilete nosso. Então, ao invés de usar aquele estilete reto, com a lâmina reta que a gente tem esse aqui que é a lâmina circular. Ele é bem bom para cortar tricoline, sintético, não tem um material em específico. Ele é bem bacana, auxilia bastante. Então, esse aqui eu gosto dele porque ele tem essa trava. Ele não deixa acontecer acidentes, né? Então, se a sua travinha tá apertada, ele não corta, não sai a lâmina daqui. Se você quer usar, você clica e ele trabalha, certo? Eu gosto dele também por causa desse formato anatômico que ele tem, então ele é super confortável para trabalhar. Então, travadinho. Aqui, a trena, eu acho que é muito importante a gente ter trenas no nosso ateliê. Para medir qualquer peça, a trena eu acho que é algo que tem que ter. Assim como réguas também, né? É muito importante ter as réguas. Na área de medida, a gente tem também aqui a nossa base de corte. A nossa base de corte também tem essas medidas aqui embaixo, onde cada quadradinho desse daqui é 1 centímetro. Então, em caso de você não ter uma trena, a base de corte auxilia bastante também. Abridor de costura, claro. Quem nunca fez aquele errinho, que nunca errou numa costura? Então, eu acho que um abridor de costura, tanto esse quanto aquele pequenininho também é muito bom ter, indiferente. É importante você ter um material que te atenda, então, se esse grande te atende, então tá ótimo. Então, abridor de costura, que eu acho que é muito importante ter. E quem não sabe, em teoria de curiosidade, ele tem esse formato porque com a pontinha ele pega a costura. Então, com essa lâmina aqui dentro, ele vai cortar o fio e essa bolinha vermelha não arranquem. Tem gente que arranca achando que é alguma proteção, ele é uma proteção e é para ficar aqui. Então, ele evita que a nossa peça desfie com essa outra ponta, certo? Então, essa pontinha vermelha é para proteger o nosso material quando a gente vai catar nossa costurinha errada, certo? Então, abridor de costura eu acho muito importante a gente ter. Aqui eu tenho os alfinetes e os prendedores. Então, alfinetes é indicado para as tricolines apenas, tricolines, feltros, materiais que possuem uma trama, né? Então, se você for usar no sintético, ele não é recomendado porque ele vai furar o seu sintético e o sintético não vai voltar ao normal depois, né? E o furinho vai permanecer lá, enquanto o tricoline a gente consegue dar uma trabalhada nele e o furinho desaparece. E também prendedores, eu acho prendedor muito legal a gente ter. Prendedor eu acho muito bacana. Tem esses pequenininhos e também tem os maiores, que é pra maiores camadas, então, de material.
ele abraça mais devido ao seu tamanho. E os pequenininhos que é mais para materiais pequenos, onde você vai usar poucas camadas de material. Eu acho muito importante a gente ter agulhas reservas, certo? Então, veja certinho o modelo da sua máquina, para sempre ter agulhas reservas em casa, certo? Aqui eu tenho uma agulha 10x16, 100x16, né? Que ela é compatível à minha máquina, então eu tenho já uma cartelinha dela em casa. Se caso uma agulha venha a quebrar, eu já tenho reserva em casa. Aqui na parte de marcações, eu tenho lápis de marcação. Esse aqui não é o lápis que apaga. Ele é bem bacana para usar em tricolines ou feltros. Ele é muito bacana. Mas esse aqui não é o que apaga. Esse aqui é o lápis giz normal, comum. Tem também a opção com apaga, que eu acho que é muito legal vocês também ter. Porque daí se você vai passar o ferro, a cor vai sumir. E aqui tem as canetinhas mágicas. Essas canetinhas mágicas vivem comigo, eu adoro essa caneta. São aquelas que você faz, risca, pode rabiscar o quanto quiser seu material. E depois de passar o ferro, ela vai sumir. Então, pra quem tem insegurança em fazer o molde, o risco, a mão assim, livre... e tem medo de errar, então essa canetinha é muito legal. Ela apaga com calor e eu acho bem válido. Ah, e também se você atritar essa parte de trás com o material, com o risco, ele também vai apagar, tá? Bem bacaninho. Linhas, claro, uma infinidade de linhas. Aqui eu tô com uma cestinha de linhas retas, né? Aqui é pra... as linhas para tricoline, para sintético também, vai do seu gosto. Então, linhas, aqui é uma 120. Colas, eu tenho dois tipos de colas aqui que eu acho muito importante a gente ter. Que seria a 793, que é uma colinha instantânea. É aquela colinha que você aplica e em questão de segundos já está colado. Então, essa 793 é muito bacana. Para você colocar lacinhos, para você colocar pérolas na sua peça, 793. Ou colar sintético com sintético. Fiz um lacinho de sintético, aquela cola na minha bolsa. Cola, ela é bem legal. E também a colinha de silicone. Cola de silicone é muito show. Dá para você colar feltros sintéticos, tricolines. Então, acho que é uma colinha bem legal de a gente ter. Então, ela demora um pouquinho mais... mas você consegue trabalhar melhor com ela. Então, se você passar um pouquinho dessa cola no material, você não viu que não ficou legal, dá pra você tirar e reposicionar que tá tudo certo. Opa. Bobinas a mais. Eu gosto bastante de bobinas. Essa aqui é umas bobininhas que eu tenho pra minha bordadeira. Então, como eu tenho bastante cores, então eu gosto de ter bobinas a mais pra diversificar nas cores. Essa aqui é uma caixinha nova que eu comprei. Então, elas estão vazias. Mas então aqui é a bobina referente à minha bordadeira, certo? Ela também dá na máquina comum. Eu só aconselho a você verificar com o vendedor certinho se ela é compatível para a sua máquina. Então, bobinas extras eu acho bem legal também ter. E por último, que eu acho que é bem bacana também, é ter um ferrinho portátil. Esse aqui é um ferrinho pequenininho. Ele é bem bacaninha para trabalhar. Aqui eu uso mais a função a seco dele, então se eu vou usar um termocolante eu uso ele, tranquilo. Ele atinge uma temperatura bem alta, então eu acho muito bacana ter também um ferrinho de passar. Vai desamassar aquele tricoline que tá feio. Cristal, se você tem um cristal amassado, vai uma dica aí. Coloca um paninho por cima, deixa ele numa temperatura meio média e passa em cima do cristal, certo? Cristal, pano e passa o ferrinho por cima. Ele vai ajudar bastante a desamassar seu cristal também. Então, ferrinho portátil, muito bacana ter. Pessoal, a princípio é isso. Então, se você tem algum material que você não pode deixar de fora de jeito nenhum no seu ateliê, escreve aqui nos comentários pra gente, que a gente vai adorar interagir com vocês. Todos esses materiais aqui você encontra na Roma Plásticos, desde colas, tesouras, canetas, tudo, linhas você encontra aqui na Roma Plásticos, tá certo? Semana que vem tem vídeo novo e esse foi o nosso vídeo de hoje. Até semana que vem, curte, compartilha e comenta e se inscreve no nosso canal, gente. Valeu!